aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 97. Como investir com pouco dinheiro. Escalador ou escaladora, nessa aula você receberá um plano completo, todo passo a passo. Eu preparei 4 passos, 4 etapas para você pensar o que você tem que levar em consideração na hora de investir. Então, ao final dessa aula, se você está investindo com pouco dinheiro ou está começando agora, você terá acesso a um plano completo para saber como fazer isso. Como dividir o dinheiro, quais tipos de ativos comprar, como pensar na estratégia, vale mesmo a pena investir com pouco dinheiro? Você terá todas essas dúvidas esclarecidas aqui hoje, para de fato começar. E já adianto, não será só uma teoria que eu vou falar aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar, mudar de tela e vou mostrar como fazer isso na prática, ou seja, uma aula completa. Obviamente, se você está assistindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Léo do Escalando a Vida e toda quarta-feira às 19h30 temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar muito sobre finanças pessoais e investimentos. E se depender de mim, eu espero que seja a primeira de muitas aulas, tá? Estou aqui para contribuir com o seu crescimento financeiro. E já adianto também que você que está assistindo, está chegando aqui agora, tem um presente para você. Vem cá rapidinho. Já imaginou você realmente aprender a investir do absoluto zero? Em poucas horas se tornar capaz de realizar os seus primeiros investimentos e já esperar pelos primeiros dividendos caindo na conta? Ou se você já investe, aprender um método sério, responsável, sólido, seguro, para aumentar os seus rendimentos e acelerar o crescimento do seu patrimônio? E o melhor, tudo isso gratuitamente. É esse o convite que eu vim aqui te fazer. Entre os dias 8 e 11 de julho, acontecerá o Mapa Investidor. Um evento com um objetivo muito claro: te transformar em uma pessoa que sabe fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. E aí, você topa? Será um evento ao vivo, online e gratuito. E para participar, você só precisa acessar o link que está na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Acesse o link na legenda, realize sua inscrição e eu te aguardo no Mapa Investidor. Olha só, para a gente começar nesse assunto, né, que vai ser uma aula bem completa hoje, eu tenho certeza que eu vou ajudar muitos de vocês que estão ali dando os primeiros passos com receio. Às vezes você tem até mais dinheiro para investir, mas se você está começando, você fica com receio. Então essa aula vai servir em muito desses pontos. E se você já investe, já passou dessa etapa, provavelmente você vai pegar alguns insights valiosos na hora de pensar no passo a passo. Mas talvez, né, ou melhor, com certeza a maior parte do conteúdo dessa aula é focado naquela pessoa que está investindo com pouco dinheiro ou dando os primeiros passos agora, tá? E quem estiver assistindo pelo Instagram, aviso, é só comentar aula 97 para você receber o link no direct e correr para o YouTube, porque no YouTube vai estar bem mais completo. E aí, escaladores, para a gente começar, deixa eu ajustar aqui. Para a gente ir para o assunto, eu vou postar uma enquete aqui no chat. Podem responder por essa enquete, tá? O que eu vou perguntar para vocês nessa enquete aqui? Estou ajustando ela e já olho para vocês aí. Quanto você investe por mês? Mas eu vou deixar em dois valores, dois níveis aqui. Até 500 por mês ou mais de 500 por mês. Olha, vou mandar uma enquete aqui no chat para vocês, tá? Ela vai ficar aqui, que eu quero ter... a enquete foi errado, tem que ajustar. Escaladores, eu não vou ajustar não, tá? Olha, vocês estão ao vivo aqui comigo, entendam. Eu coloquei até 500 por mês e mais de 50 por mês, mas o mais de 50 é mais de 500, tá? É melhor eu ajustar, senão eu vou bagunçar a vida de vocês aí, a cabeça de quem tá chegando agora. Deixa eu fazer a enquete aqui de novo. É assim mesmo. Quanto você investe por mês? Mais de
Até. Tem alguém aqui que ainda não investe? Se tiver, manda um eu no chat para eu saber. Quanto você investe por mês? Até 500 ou mais de 500. Pronto, agora vai certo. Responda uma enquete para eu ter uma noção aqui com vocês. Ah, o Américo falou que eu ainda não investe. Pronto, agora a enquete está certinha, né? Olha o Roberto culpando a esposa aí. Ô Roberto, não faz isso aí. Ô, escaladores, mas aqui, quem vê ao vivo o Roberto, provavelmente ele tá brincando com a esposa dele. Eu já falei com os dois, com a consultoria, é a Joyce, né? Um abraço pra vocês, viu, Roberto? Mas, ô Joyce, olha o Roberto te colocando em apuros aí, fazendo sua caveira ao vivo, hein? E, gente, ó, o Samuel falando que investe na imagem. É isso, escaladores. Pessoal, quando a gente está começando e começando com pouco dinheiro, o que acontece, né? Surgem muitas dúvidas e eu quero começar aqui tirando algumas dúvidas que tornam até crenças em mitos, em coisas que não são verdades. Por exemplo, é possível investir com pouco dinheiro? Sim, é super possível. Hoje tem ativos, tanto ações quanto fundos imobiliários, que com menos de R$10 você já consegue comprar os primeiros ativos ali. Então é super possível, começando por essa parte. Segundo, cara, vale mesmo a pena investir com pouco dinheiro? Nessa aula eu vou te mostrar que vale super a pena. Você vai ter que trabalhar com uma outra variável, que é o tempo. Eu não estou aqui para te prometer, nunca vou prometer isso, que você vai investir R$200 por mês e em um ano você vai estar rico com o investimento. Não vai, não é assim que funciona. Mas ainda assim você consegue construir um caminho dentro da realidade, daquilo que funciona, que vai valer muito a pena sim. E mesmo com pouco dinheiro, você consegue realizar bons investimentos. Mesmo com pouco dinheiro, você consegue realizar bons investimentos. O que significa isso? Não é você para comprar as melhores ações, para comprar os melhores fundos imobiliários, não é porque eles são os melhores que a ação vai ser caríssima, que você vai precisar de milhares de reais para comprar. Não, tem ações de ótimas empresas que custam menos de R$20, de 25, de R$30. Ótimos fundos imobiliários também que tem cotas baratas. Então é totalmente possível investir e fazer bons investimentos mesmo com pouco dinheiro, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. E quem falou aqui que ainda não está investindo, que vai começar, se tiverem dúvidas, mandem no chat, escaladores. Mandem que a gente vai esclarecendo junto aqui, tá? Porque o que falta muitas vezes, para muita gente, não é o dinheiro, e sim o conhecimento, que a pessoa fica com receio. Eu tô aqui para esclarecer isso. E mais um detalhe, vocês que já estão ao vivo aqui comigo, que já acompanham várias aulas, que sabem que eu vou entregar muito conteúdo, 2 pedidos. O primeiro, já aperta no joinha, deixa o like na aula, isso ajuda o YouTube a entregar essa aula para mais pessoas, isso me ajuda muito, então deixa o like. E segundo, clica na setinha de compartilhar e manda nos grupos dos amigos no WhatsApp ou para qualquer outro amigo, mas compartilha, leve esse conteúdo para mais gente, que aqui é um conteúdo sério, responsável, para ajudar as pessoas a cuidar melhor do próprio dinheiro e assim construir riqueza, tá? Então, joinha e compartilha essa aula, que agora a gente vai a fundo no conteúdo. Escaladores, a Magda chegou aí também. Boa noite, Magda, seja bem-vinda. É o seguinte, escaladores, quando a gente pensa em como investir com pouco dinheiro, eu separei 4 passos aqui para a gente pensar em como estruturar todo esse processo, né? Você vai sair daqui hoje com um plano para começar a investir com pouco dinheiro. Só que, até estou olhando aqui, né? Deixa eu ver, a maior parte de vocês estão acompanhando que responderam a enquete, estão investindo mais de R$500, beleza? Ótimo. E, pessoal, esses 4 passos, vamos combinar o seguinte, eu vou falar eles aqui para vocês primeiro, e depois eu vou compartilhar, eu vou mudar a tela, vamos para a planilha para vocês verem um passo a passo de como vocês podem estruturar a estratégia aí. Aí a gente vê primeiro a teoria, entende a teoria, para ir para a prática de fato e deixar tudo bem claro para vocês.
Então, a primeira coisa, escaladores, eu falo isso sempre, isso serve para quem está investindo muito ou para quem vai investir pouco, é que quando a pessoa tem um valor maior para investir, ela até se permite a começar mais desajustada a carteira, às vezes com mais ativos, é um pouco desbalanceada, tem espaço ali, ela tem maior flexibilidade com o dinheiro. Quando você está com pouco dinheiro, não dá tanto assim. Por exemplo, se você for lá e comprar um fundo imobiliário que custa R$ 130 a cota, 140, uma boa parte do dinheiro já foi embora. Então nem sobra muito para o restante. Então você tem que pensar em alguns detalhes a mais. Aí a primeira coisa, começa pensando na estratégia e não no ativo. Pense primeiro na estratégia. Como que vai ser a estrutura da carteira? E não no ativo. Qual ação que eu vou comprar? Qual fundo imobiliário? Deixa isso para os próximos passos. Tá? Pensando na estratégia vai ficar mais fácil. E na estratégia, o que eu quero dizer? Você é uma pessoa mais arrojada? Então você assume maiores, a carteira pode ser mais arrojada, você é mais equilibrada ou você é mais conservadora. A conservadora você vai alocar a maior parte em renda fixa, se você for mais arrojada, a maior parte em renda variável. Nessa hora de pensar na estratégia, é bom pensar também, cara, eu já tenho uma reserva de emergência, um dinheiro que quando eu quiser eu vou lá e resgato, ou não, Léo, eu vou começar tudo do absoluto zero. Todas essas perguntas influenciam para você montar uma estratégia que seja coerente com a sua realidade. Não tem que ser igual. Não deve ser igual de um cara de 18 anos com um cara de 50 anos, a carteira vai ter a mesma estrutura. Não. Algum dos dois está errando. Então é importante a gente pensar primeiro na estratégia. E aí pode vir uma dúvida. Mas Léo, se eu pensar na estratégia com pouco dinheiro, como que eu vou dividir isso? Né? Como que eu vou fazer? E aí vem o segundo passo. Se você está começando com pouco, vai ter o mês a mês do aporte. Olha, prestem muita atenção nessa parte, tá? Vai ter o mês a mês do aporte, só que tenha uma visão idealize a sua carteira como ela vai estar daqui a um ano. Por exemplo, se for investir, eu vou dar esse exemplo na prática, tá? Podem ficar tranquilos. Mas se você for investir com R$ 200 por mês, imagine que daqui a um ano, só de aporte, a sua carteira vai ter R$ 2.400. Então, com 2.400, a flexibilidade de ajuste ali é muito maior do que 200. Então, como que eu idealizo a minha carteira daqui a um ano? Como que eu quero que ela esteja em divisão? Tanto em renda fixa, tanto em ação, tanto em fundo imobiliário, como ela vai estar? Então, o segundo passo é, pensando o dinheiro que você tem para investir hoje e imaginando que será esse mesmo valor todos os meses, como que a carteira vai estar daqui a um ano? Esse é o segundo passo, tá? E aí, a gente vem para o terceiro, que é estabelecer metas. Se você idealizou como que vai estar, imagine que a gente montou uma carteira que você vai ter R$ 1.500 daqui a um ano em renda fixa. Todo mês, o valor a mais que você colocar na renda fixa está te colocando mais próximo dessa meta. Então, você vai ter uma direção, uma orientação de quanto que você vai colocar todo mês ali na renda fixa, porque você montou essa estratégia primeiro. E aí perceba, isso já tira por terra, já corta por terra a questão de Léo, eu tô com dinheiro, eu não sei o que eu compro esse mês. Não, agora você vai ter orientação, porque você começou pensando na estratégia. Então, você vai ter metas para realizar. E aí, deixa eu ajustar aqui. Isso que eu estou falando, escaladores, talvez alguns de vocês que já investem há mais tempo pode pensar, tá? Eu já estou imaginando aqui algumas perguntas porque vocês acabam me fazendo isso. Mas, Léo, se eu vou fazer dessa maneira, e aquele mês que as ações caíram muito e que tem oportunidade? Para a pessoa que já entende mais de bolsa, pensar nesse nível vale muito a pena também. Mas para uma pessoa que está começando, ela não vai ter tanto raciocínio assim. E isso não vai influenciar tanto na estratégia. Ela pode, nos primeiros 6 meses, 1 ano, seguir bem o feijão com arroz mesmo. Por quê? Porque ali nesse primeiro ano é para a estratégia começar a sair do zero
e ela ter tempo de ir acostumando também com como os investimentos funcionam. Não estou falando que ela vai começar do zero conhecimento, só que ela vai ter um tempo para ir aprimorando, ela vai estar familiarizando com tudo que ela está colocando na carteira. Então não tem problema, ela não precisa, igual eu falo para todos os alunos do método IPP, ou para todos os alunos dos meus outros treinamentos também. Você não precisa abraçar tudo de uma vez só, porque se você tentar, você não vai conseguir. E aí você vai se frustrar, vai embananar com todo o conteúdo, e aí você vai se perder. Ou vai chutar o balde e investir de qualquer jeito, que é o que muita gente faz na Bolsa de Valores. Só que aí vira um jogo de sorte. Vocês não estão aqui numa quarta noite estudando comigo sempre para ir lá na bolsa e fazer de qualquer jeito, né? Como se fosse um jogo de sorte. Não, a gente está fora disso. Então, escaladores, do passo 3, a gente vem para o passo 4. E lembrando, tendo dúvidas, mandem no chat, tá? Ah, só um detalhe antes de mandar o quarto passo, porque eu tô falando assim tranquilo também, escaladores, porque eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Na planilha, certinho, que vai facilitar muito. Mas, um detalhe, aquele acordo nosso de sempre, eu esqueci de falar hoje, escaladores. Esqueci, caramba. Se sair algum insight valioso, algo que valeu a pena vocês estarem aqui, mandem no chat. Hashtag escalou. Hashtag escalou. E se não, falou, Léo, essa aula não me ajudou em nada, ou tá sendo só uma enrolação danada, hashtag merda, tá? É o nosso acordo aí de todas as aulas. E do meu lado, pode ter certeza que eu me preparei para a aula, tá tudo aqui como toda quarta-feira, né? Não é só a aula que eu venho aqui, sento e dou a aula, eu preparo tudo e com muito empenho para, de fato, ajudar vocês e descomplicar o assunto investimento na cabeça de vocês, tá? Ajudar a vencer a barreira do medo, entender e começar a investir do jeito certo. Esse é o nosso acordo aqui, então. E aí, escaladores, vamos lá. O quarto passo. Então, só lembrando, primeiro passo, comece pela estratégia. Segundo passo, idealize a sua carteira para daqui a um ano, porque isso automaticamente vai ajudar você no terceiro passo, que é definir metas. E agora sim, no quarto passo, você pensa quais ativos você vai comprar. As pessoas começam pelo quarto passo, por isso que a maioria se embanana com os investimentos. A gente tem que fazer essa sequência para você começar certo. Aí você pode pensar, mas Léo, eu só tenho 200 para investir por mês. Tudo é dinheiro. E talvez os 200 que você tem para investir por mês, em percentual, vai representar muito para você. Então você tem que dar valor. Não é brincadeira, eu vou entrar lá na bolsa para testar. Eu vou brincar para ver se vai dar certo. Pô, isso não resolve nada. Então vamos começar do jeito certo. Seja com muito, seja com pouco dinheiro. Agora, escaladores, até aqui, as informações estão claras para vocês? Sim ou não? As informações estão claras até aqui? Posso mudar de tela para a gente ver isso na prática, tudo que eu acabei de falar? Vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Carol falou sim, Roberto também, cheio de aluno do IPP aqui na aula, maravilha. Deixa eu mudar a tela. Pronto, escaladores, mudei a tela. E vou vir aqui para a nossa planilha. Primeira coisa que eu quero começar com a planilha. Antes de mostrar a estratégia, eu quero mostrar para vocês o quanto um investimento bem feito, olhando para o longo prazo, pode te gerar de retorno. Por que eu quero começar por essa parte aqui hoje, né, já que a gente está falando de pouco dinheiro? Porque quando você começa com pouco dinheiro, e quem está falando isso é uma pessoa, talvez muitos de vocês já ouviram eu falar isso, eu gosto de lembrar, é uma pessoa que começou com R$230. Quando a gente olha para o retorno direto do dinheiro, quando você começa com pouco, no curto prazo, escaladores, dá uma desmotivada. Eu sei que acontece isso. Por quê? Porque o esforço para poupar para muita gente R$200, R$300 no mês, ou mais do que isso, enfim, é muito maior do que o dividendo que está caindo na sua conta, do que o retorno que aquilo ali já está te gerando em poucos meses. Só que aí a maioria das pessoas para, né? E não colhe os verdadeiros resultados. E essa mesma pessoa, ela vai pular para um outro galho, onde tem gente prometendo enriquecimento do dia para a noite. Apostas, pirâmides, e aí a pessoa cai em golpes.
Né? Por quê? Porque ela quer acelerar um processo que não tem atalhos. Não tem. Desse modo, não tem. Você pode, na sua carreira, acelerar, abrir um empreendimento que vai te gerar muito dinheiro e, através disso, você ganhar muito mais dinheiro e poupar muito mais dinheiro para acelerar esse processo. Mas se não for isso, não adianta querer encontrar um conto de fadas que vai acelerar o enriquecimento instantâneo, tá, gente? Já passou da hora de todo mundo entender que isso não existe. E lembrar disso para vocês é muito importante. Porque vira e mexe alguém manda mensagem para mim falando que caiu em golpe. E é sempre no mesmo conto, tá? Por isso que eu sempre falo, vira e mexe eu falo isso aqui. Mas aí, escaladores, quando a pessoa entende, foca, vence esse desafio inicial e começa a olhar o potencial que isso tem, isso muda completamente. E o que eu acabei de falar, olha só, aqui nessa tela, né? Vamos fazer um cálculo junto aqui. Primeira coisa, eu estou considerando uma rentabilidade média. Vamos imaginar que a gente vai montar a carteira que eu vou mostrar para vocês como faz esse passo a passo. E essa carteira vai ter uma rentabilidade média ao longo dos anos de 12% ao ano. Com 12% ao ano, vamos imaginar aqui que vão ter os aportes mensais, né? O primeiro aporte aqui de R$250, né? Um aporte inicial de 250 e depois os aportes mensais de mais 250. Então a gente está fazendo com 250 por mês. O que eu acabei de dizer é o seguinte: em um ano, vamos pensar no primeiro ano, daqui 12 meses. O que vai acontecer? A carteira, a pessoa vai estar com um patrimônio total de R$3.440. Só que desse patrimônio total, deixa eu só fazer... acho que a planilha não atualizou aqui. Um segundo, escaladores. Vou fechar e vou abrir ela de novo, porque eu acho que ela está no Drive. E aí ela deu uma demorada. Vou pegar ela aqui, ó. Pronto, agora foi. O número aqui não estava corrigindo. Escaladores, vamos pensar que foi o primeiro ano. E aí, olha como é desgastante no início. A gente precisa... Eu tô adiantando isso para vocês se blindarem, tá? Porque as distrações são muito grandes e as pessoas desanimam. Quando eu falo dessa maneira, aqui no primeiro ano, do bolso da pessoa, saiu R$3.250 e de retorno teve R$192. Em percentual não foi pouco, mas em dinheiro, nós humanos, na hora que a gente olha e fala, cara, eu ralei tanto para guardar 3.250 e não veio nem R$200 ao todo aqui de retorno. Então as pessoas começam a querer desistir, a desanimar. Quem aqui já teve um sentimento nessa hora? De olhar e falar, pô, mas o dividendo foi tão pequenininho, deu uma desanimada. Alguém já? Pode falar, não precisa ter medo não, tá? Eu mesmo estou levantando esse ponto aqui porque é realidade. Né? Quando a pessoa não tem clareza do potencial disso no longo prazo, ela olha e fala, putz, não vai valer a pena não. Só que se alguém... a Carol já mandou aqui. A Simone chegou aqui, boa noite Simone, seja bem-vinda também. Murilo tá aí também. Maravilha, olha, a Aline comentou, a Carol falou que já desanimou por isso. Então, a gente tem que encarar a realidade. Porque é isso, na hora que a gente olha, a gente fala, cara, aí tem alguns detalhes, escaladores. O primeiro, a rentabilidade média aqui, ela pode ser maior do que isso, principalmente no início, porque às vezes as pessoas são um pouco mais arrojadas quando estão investindo com pouco dinheiro. Eu mesmo postei vários alunos, nem postei o meu, falei dos alunos mesmo que me mandaram, pessoas que mandaram feedback, falando, olha, teve rentabilidade de 20% no ano, no último ano, 25%, 26%. Então, tem as pessoas que conseguem rentabilidade muito maior que essa. Só que eu falo um valor próximo de 12 para ser mais realista e tender ao conservador. É melhor você ter uma surpresa positiva do que pensar demais. E também tem um detalhe, quanto mais para um longo prazo a gente olhar, mais nessa média de 12% você vai se aproximar. Tá? Não adianta esperar que eu consegui 20% esse ano, eu vou conseguir isso pelos próximos 30 anos. Não vai. Os maiores investidores do mundo não conseguem isso. Então, convenhamos, né? Não preciso falar muito sobre isso. Agora, escaladores, o que acontece a partir dali?
para as pessoas que continuam empenhadas mês após mês, ano após ano, até porque não existe outro caminho dentro da realidade dos investimentos, tá? Vamos partir desse pressuposto. O que acontece? Eu vou já jogar um número específico aqui, olha. Vou jogar 7 anos. O que acontece em 7 anos com esse patrimônio? Primeiro, do valor investido, mais de 11 mil reais já vieram de rendimento. Então, para a média do brasileiro, não é pequeno. Quando a gente olha aqui 32 mil, hoje eu tenho certeza que mais de 80% dos brasileiros não tem um valor nem próximo disso em dinheiro guardado ou investido. Tanto que mais de 80% dos brasileiros estão endividados. Só que aí tem mais um detalhe que foi o principal que eu mostrei aqui. Eu deixei o número cravado aqui de esse 270, o que ele representa? É a renda mensal que esse patrimônio pode te gerar. Então perceba uma coisa, a partir desse momento você vai estar investindo seu valor, mas o próprio patrimônio acumulado já vai tá gerando uma renda que é maior do que o seu aporte. Olha como que o jogo começa a acelerar de um modo muito diferente a partir dali. Então, eu não vou aumentar o aporte aqui, mas você vai ter os seus 250 mais 270 ali de dividendo para investir. Então, a balança começa a mudar num nível muito grande. E mesmo considerando, eu vou continuar considerando 250 reais, por quê? Porque eu quero ser conservador. Uma pessoa que começa a investir, normalmente ela busca maneiras de ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque ela não é aplicada só com investimento. Ela é uma pessoa disciplinada na própria carreira, com o próprio negócio, se ela for dona do próprio negócio. Ela vai aprender maneiras de ganhar mais dinheiro, para que no futuro esteja guardando e investindo mais dinheiro. Isso é muito natural de acontecer. Então, provavelmente esse aporte aumenta ao longo do tempo. Só não aumenta para aquela pessoa que está chutando balde sempre. Mas essa pessoa nem vai investir por muito tempo também. Agora, para quem está ali focado, eu vejo essa experiência com os meus clientes. A cada ano que passa estão investindo mais, porque a pessoa ela não cuida só da vida financeira. Normalmente é uma pessoa que cuida de todos os pilares da vida. E aí ela vai evoluindo, isso é natural. Aí eu falei isso no workshop de domingo. Falei, a velocidade que você começa não determina toda a velocidade da sua escalada. Então, quando você olha hoje e fala, cara, mas eu tô ali com dinheiro pequeno para investir, será que vai valer a pena? Você está imaginando que os próximos 20 anos serão assim. Só que se você é uma pessoa empenhada, disciplinada, provavelmente a cada ano que passa você vai ter mais. Esse crescimento vai acelerar, não só pelos juros compostos, mas por você, nas próprias decisões que você toma no seu dia a dia. Então tenha isso, a velocidade de hoje não determina a velocidade do resto da sua vida, tá? Você vai melhorando como pessoa. E aí, escaladores, o que acontece a partir de então? Se a gente continuar estendendo isso, vamos imaginar aqui daqui 15 anos, mas ainda com 250 por mês. As coisas começam a dar uma acelerada. Então, a partir daqui, a gente já está falando de um patrimônio com praticamente 120 mil reais e uma renda mensal de quase R$1.000 por mês. Na realidade do brasileiro, isso aqui representa um bom valor. Tá? Na realidade do brasileiro, representa um bom valor. E vamos continuar aqui com 250. Em 20 anos, já vai para 230 mil reais. E aqui nós já temos o que saiu do bolso representa 60 mil reais, 60.250. E de rendimento você já teve 170 mil reais. Já inverteu completamente o jogo. E nós estamos falando de uma renda de quase 2 mil reais. Essa renda já equipara com a renda média de quase das famílias brasileiras. Tá próximo da renda média. Então, já só de dividendo, de renda passiva. Você ainda vai estar trabalhando, mas imagina saber que já tem esse dinheiro trabalhando para você ali, caindo todo mês, praticamente garantido. Muda, não muda? O jogo, o futuro muda completamente. Sim ou não? Até aqui. E, Carol,
Exatamente. Tudo com aporte de R$ 250, tá? Não mudei em nada aqui. E aí, escaladores, vamos aqui para o último exemplo. Se você fizer isso sem ter aumentado nada por 35 anos. 35 anos, já vou explicar por que 35 anos, tá? Você vai acumular um patrimônio que é seu. Esse patrimônio vai estar investido na sua carteira, que obviamente, né, já vai estar muito maior do que os primeiros aportes que você fez. Mas é a sua mesma carteira, com uma rentabilidade média de 12% ao ano. Desses 250, com esses 250 por mês, em 35 anos, do seu bolso, somando todos os meses, saíram R$ 105.000. Esse 105.250 representa o quê? 250 de aporte inicial, mais 250 por mês durante 35 anos. E 1.270.000 vieram da rentabilidade, do retorno, mês após mês. Olhando para isso e olhando para R$ 250, parece, cara, não é possível, é mentira. Mas tem um fator que foi trabalhado aqui para manter a realidade, tá? Que é o quê? O tempo. Para você investir pouco dinheiro, é possível chegar num grande patrimônio? É. Mas aí você vai ter que trabalhar com o tempo. Só que aí muita gente vai olhar isso e falar, que isso? Eu recebo esse tipo de comentário todo dia que eu posto algum conteúdo nesse estilo, tá? Quem que vai esperar por 35 anos? Aí tem uns caras, e olha, se tem algum cara me acompanhando que fala algo parecido com isso, olha, escaladores não falam isso, tá? Mas tem caras que sempre comentam, cara, vai morrer, vai deixar o dinheiro aí pra mulher gastar com outro. Um cara desse nem mulher merece ter, tá? Pra começar. Enfim, nos stories normalmente eu falo bastante das pessoas, tá? Mas não seja esse tipo de pessoa, tá? E mulher também, né? Se pensa, nossa, mas eu vou guardar dinheiro, depois vai deixar pra minha família, e eu mesmo vou aproveitar. Cara, é pensar muito além. O racional que eu vejo aqui, a realidade que eu vejo, escaladores, vocês podem falar o que vocês pensam sobre isso aqui também no chat, mas é o seguinte, uma pessoa que passou a vida inteira conseguindo guardar só 250 por mês, não estou falando do início, estou falando da vida inteira, essa pessoa tem uma realidade ali vinda bem de baixo, no suor, ralado, esforçou todo mês durante todo esse tempo para guardar 250 por mês. Só que se ela criou tudo isso aqui, ainda que ela não aproveite tanto, tá? Mas primeiro ela garante uma aposentadoria infinitamente melhor do que se dependesse só do INSS. E segundo, se ela instruir a família dela, ela garante que a partir dali a realidade é completamente diferente. Vai ser as próximas gerações não vão ser mais classe baixa, não vão ser mais pobres. E a partir dali vai ficar muito mais fácil essa família enriquecer de fato. Só que vai ter um na família que vai precisar quebrar esse ciclo. E não olhar só pro hoje, pro próprio umbigo. Falar, não, se eu não gastar esses 250 todo mês, eu não vou ser feliz. Eu preciso gastar. Olha o potencial que tem. E por que 35 anos? Para quem fala que é muito tempo. As pessoas já fazem isso contribuindo com o INSS durante 35 anos para se aposentar. E só que a diferença... Com o INSS, você não tem o patrimônio, você só tem aquela renda enquanto você está vivo. E depois acabou. E é uma renda, com 250 por mês, vai ser de um salário e meio. E olhe lá, com 250 por mês. Não é mais do que isso, ou talvez até 2, para não falar que eu chutei baixo, tá? É uma merreca. Esse patrimônio investido, ele pode te gerar uma renda próxima de R$ 11.500 por mês. E você ainda tem o patrimônio que está investido. Esse patrimônio ele não vai diminuir com a renda, porque a renda vem do dividendo, vem do lucro que as empresas que você comprou ações estão gerando. Então, olha o potencial mesmo com pouco. Mas imagine você que está aqui assistindo, que estuda, que está melhorando na carreira, que pode estar começando com 100, com 200 ou com 250 ou um pouquinho mais, que a cada ano provavelmente você vai ter mais para investir. Então, você vai conseguir bater esses mesmos valores num tempo bem menor, porque você vai acelerar. Então aqui eu estou sendo totalmente conservador com o seu crescimento ao longo do tempo. E só que a pessoa olha um dinheirinho no final do mês e fala, cara, esse dinheirinho aqui não dá para fazer nada. Então eu vou gastar. E aí gasta. E aí não investe. Mês que vem gasta. Daqui um ano tá gastando.
e não guardou um centavo. E olha o potencial que muitas pessoas tinham. É todo mundo que tem 1.500, 2.000, 5.000 para investir por mês? Não, não são. Eu tenho uma carteira com mais de 100 clientes e não chegam a 10 quem consegue investir mais de 10.000 por mês. Então é uma pequena parcela. Só que 250, o número já aumenta muito. Então é possível. Só que a realidade da pessoa não vai mudar do dia para a noite. Vai exigir um tempo. Escaladores, consegui clarear um pouco esse assunto aqui para vocês? Tá entendendo o potencial que isso tem ao longo do tempo? Sim ou não? Tá hashtag escalou ou hashtag merda? Deixa eu olhar as mensagens que vocês mandaram, mas eu quero saber, tá hashtag escalou ou hashtag merda? O Murilo mandou, abraço, hein, Murilo? Eu faço de 50 a 100 pelo menos, excelente início, tá, Murilo? Eu tô acompanhando o seu início aí, é isso aí, cara, foco e conte comigo. O Anderson mandou, Léo, esse exemplo seria uma renda fixa ou não necessariamente? Não, Anderson, agora eu vou mostrar aquele passo a passo que eu falei na prática, como que a gente pensaria numa estratégia, tá? Um passo a passo bem simples para orientar vocês. Quando eu falo de 12%, é numa média de rendimento da carteira. Então, essa carteira vai ter uma parte em renda fixa, vai ter uma parte em renda variável. Alguns meses pode render um pouco mais do que, alguns anos mais do que 12, outros um pouco menos, dependendo do cenário econômico, mas na média tende a dar 12% ao ano, tá? A Aline mandou. O Américo mandou, Léo, esse investimento é seguro ou pode haver situações onde o saldo pode ser negativo ao invés de positivo? Américo, acho que eu acabei de responder, né? A gente vai montar uma estratégia e aí eu sempre falo da diversificação, que é justamente para equilibrar os pratos ao longo do tempo. Mas em alguns anos pode ser bem maior do que 12, como pode ser menor também, porque tem renda variável, tá? Só que aí, América, eu sempre gosto de falar quando alguém me pergunta isso, porque eu entendo que a pessoa está bem no início mesmo, porque todo mundo atrela a renda variável muito a risco. E na verdade, se você investir sem conhecimento, vai ser arriscado mesmo, tá? Não vou enfeitar esse assunto também não. Uma pessoa que compra uma ação ruim, ela está assumindo um grande risco. Só que à medida que você conhece, você vê que é muito mais grandioso do que essas preocupações que as pessoas têm. Quem é aluno do IPP ontem, provavelmente não, sabe do que eu estou falando, porque eu falei muito das empresas, do tamanho da empresa, de fazer o exercício. Eu fui na Faria Lima na última semana e gravei vários vídeos de lá. Por que eu fui lá fazer isso? Para mostrar para as pessoas, às vezes, que não é uma ação só. Eu não estou comprando uma ação, eu estou comprando uma participação em uma empresa que muitas vezes lucra bilhões e bilhões todo ano. Só que as pessoas, por não entenderem isso, elas pensam, nossa, eu comprei uma ação, a ação caiu, desvalorizou R$1, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tô perdido, que medo, que frio na barriga. Cara, o exercício, esse é só um exemplo, tá? Não é para sair comprando a ação do Itaú, mas olha o tamanho do Itaú. Eu gravei alguns vídeos de perto de uma agência do Itaú e também no prédio que o Itaú acabou de comprar. O Itaú, ele em janeiro, ele comprou, esse ano ele efetivou a compra, uma das maiores compras do setor imobiliário da história do Brasil. Ele pagou 1,46 bilhões, com B de bola, bilhões de reais num prédio. É o prédio FL 3500, fica lá na Faria Lima. 1,46 bi. Cara, olha o tamanho desse dinheiro, dessa negociação. Só que, para ele fazer isso, para o Itaú é relativamente simples, porque o Itaú lucra, tá? Não estou falando de faturamento não, estou falando de lucro, final do ano, cerca de 30 bilhões por ano. 30 bi. Ele compraria 15, 16 prédios desses se ele quisesse, com o lucro de um ano. E aí, o Itaú, um lucro gigantesco, um dos maiores bancos da América Latina, o maior banco privado do Brasil. A pessoa vai lá e compra uma ação de Itaú, Itube 4. A ação desvaloriza R$1. E a pessoa, meu Deus, eu fiz errado, eu tô com medo, as ações estão caindo. É porque a pessoa não entendeu ainda o que representa uma ação, um fundo imobiliário. Fundos imobiliários têm, às vezes, shoppings gigantescos que estão lotados todo santo dia. E a pessoa está preocupada porque o fundo imobiliário desvalorizou. Então, é entender esse processo, tá, do que representa de fato, porque aí você investe com mais tranquilidade.
Porque normalmente, né, esse medo está atrelado à falta do conhecimento para quem está iniciando, tá, Américo? Tô te dando essa visão já, que aí tudo vai ficar mais tranquilo na hora de começar. Porque na hora que oscila, dá um frio na barriga, é natural. Mas como que a gente entende o que representa isso? Esse é o melhor processo, tá? Aí deixa eu ver aqui, quem mais? O Roberto mandou a contribuição previdenciária no mínimo hoje, excetuando as especiais, já estão em R$145. Tá, então Roberto, olha, só um detalhe. Vou fazer esse comparativo aqui, eu trouxe ele no... E olha, só um detalhe, eu vi vocês mandando hashtag escalou também. Valeu demais, escaladores, então a gente tá na linha. Vou já mostrar a estratégia, o passo a passo completo, tá? Só um detalhe sobre isso. Hoje, para você receber próximo do teto do INSS, você tem que investir cerca de 835, vou arredondar, tá? É um pouco menos do que isso. R$850 por mês, durante 35 anos, para receber algo próximo a quase R$8.000 de renda, tá? Esse é o teto do INSS. Quase 850 para receber quase R$8.000 na aposentadoria, sem patrimônio nenhum. Gente, olha o que acontece aqui se a gente colocar R$850 aqui, 850 por mês, por 35 anos. Você acumula um patrimônio de R$4.640.000. E esse patrimônio vai te gerar uma renda de uns... Aqui está 38.600 e pouco. Você quer ser conservador? Considera aí 35 mil, 34 mil por mês. Além do patrimônio que você tem. Só que na cabeça das pessoas o INSS é algo seguro. E investir é algo arriscado, né? Na minha cabeça, quando eu faço comparativo, eu não consigo enxergar o outro lado como seguro e esse como arriscado. Eu entendo o ponto de vista, mas eu entendo também que é falta de ter um comparativo para a pessoa ver a realidade. Porque para mim, aí eu tô falando uma coisa minha, tá? Isso não é teoria exata, é o ponto de vista do Léo, que é interessante eu passar para vocês aqui também. Para mim, nada é mais arriscado do que eu chegar aos 60 anos frustrado com o que eu construí. Frustrado em relação de não ter conseguido conquistar metade das coisas que eu quero, de não ter conseguido viver as experiências que eu quero, de viajar para onde eu quero, dos países que eu quero conhecer. Aos 60 anos, eu tenho uma meta de conhecer um país por ano de idade, tá? Eu tô perdendo, eu tenho 31 anos e eu tô com 19 países. Mas eu acredito muito que agora eu tô num período que eu vou conseguir acelerar mais países. Só que, então, 60 anos, 60 países pelo menos. Só que, além de tudo isso, ralar pra caramba e chegar no momento da minha vida que eu vou ter que depender de ajuda dos futuros filhos, que eu nem tenho ainda, esperar que eles gostem de mim, esperar que eles arrumem namorados, namoradas, que também gostem da nossa família, para aceitar ajudar. Porque isso é a realidade da maioria dos brasileiros idosos hoje, né? E eu não quero isso. Ou então eu vou ter que aceitar todos os serviços públicos que vier e viver ali o restinho no pacato, né? Até pegar uma doença grave e capotar. Ou então depender da ajuda dos escaladores. Mas se até lá os escaladores já cansarem de mim também, lascou, tá? Então eu falo brincando assim, gente, mas é analisar a realidade como ela é, tá? A realidade como ela é. E ela não nesse quesito ela não é agradável hoje. O que a gente tem que fazer? Aceitar ou procurar outro caminho. Dito isso, escaladores, né, fugir um pouco desse lado do tema aqui. A Carol mandou, Léo, assim fica muito mais fácil enxergar o longo prazo, porque né? Eu sei, viu, Carol, nesse sentido, legal. A minha ideia era passar isso para vocês mesmo, porque é difícil. No início tem muito mais coisas para distrair e desmotivar do que engajar. Eu sou bem mediano, tem muita coisa que eu tenho que fazer muito esforço para ser mediano e um monte de coisa. Mas eu reconheço que um dos meus pontos fortes, se for falar, é disciplina.
capacidade de falar, cara, eu vou fazer isso aqui todo santo dia, então a partir de agora eu vou fazer isso aqui todo santo dia. Se eu fosse falar dos meus pontos fortes, esse seria um dos principais, esse é o principal. No restante eu sou bem mediano, em praticamente tudo. Só que nos investimentos, a disciplina é um dos principais pontos. Porque a partir do momento que você entendeu o feijão com arroz, se você até quiser seguir o feijão com arroz por muitos anos, você pode. Não vai ser a estratégia que vai mudar e você vai ter alguma chamada específica que vai transformar isso aqui em 50% para o ano. Não é. É disciplina, todo mês. Mas aí precisa vencer esses detalhes. E a melhor maneira da gente ser disciplinado com algo, a maneira mais fácil, que eu sei que é um desafio para a maioria, é ter clareza. Cara, o que eu realmente estou construindo? Qual que é o potencial disso aqui? Por exemplo, se eu abrir uma loja, cara, qual que é a minha visão dessa loja daqui 5 anos, daqui 10? Eu tenho bem desenhado tudo, como que é a minha idealização nos investimentos. Quanto que isso aqui vai estar me gerando de dinheiro lá na frente? Porque se for daqui 35 anos, tá rendendo R$200, continuar rendendo 200 por mês, aí eu também falaria, cara, não vale a pena. Mas não é. Isso acelera. Cada vez é mais e mais, porque chega um dado momento que o rendimento, por mais que você continue investindo, ele é maior do que o dinheiro, ele se torna muito maior do que o dinheiro que saiu do seu bolso. Aí é a hora que você inverte o jogo, que o tempo começa a trabalhar a seu favor. Agora sim, escaladores, vocês recebi o feedback positivo de vocês aqui. Quem estiver gostando da aula, depois, em algum momento que eu estiver falando com alguma careta aqui, tira um print, marca o Instagram, o Escalando a Vida no Instagram, nos stories, tá? Isso ajuda muito a chegar em mais pessoas. E vamos, de fato, para a última etapa que eu prometi, que é a estratégia. Beleza, Léo, entendi, maravilha esses números, mas como eu faço isso no passo a passo? Então, escaladores, o primeiro ponto, olha aqui, eu montei uma outra planilhazinha para facilitar o processo de entendimento de vocês. E aqui eu vou colocar o aporte mensal. Nós falamos muito de 250 por mês, então vamos continuar aqui com 250 por mês. E eu coloquei uma visão seguindo o que nós falamos, né? Olha, não vamos pensar só nos 250, porque limita muito. Mas 250 por mês até daqui um ano, né? Nos próximos 12 meses. Quanto que isso me gera? R$6.000. Então, aqui o objetivo até fevereiro de 2025, com 250 por mês, pensando só em aporte, nós teremos R$3.000 nessa carteira. Aí vem a primeira decisão. Eu sou uma pessoa mais conservadora? Eu sou uma pessoa mais arrojada? Eu tenho mais medo, eu quero começar com uma carteira bem mais na renda fixa, que eu já dei aulas explicando a diferença entre renda fixa, entre renda variável, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Mas, se eu tenho mais medo, eu vou alocar a maior parte de início na renda fixa, não tem problema, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um fechamento disso, eu falo sobre estratégia de investimento. Não tem problema começar mais conservador se isso te deixa mais tranquilo. Se deixa mais tranquilo, comece. Quer colocar 80% na renda fixa, 90%, não tem regra. Só que aqui eu vou dar um exemplo, vamos montar uma carteira equilibrada. Então eu vou começar com 50% na renda fixa e 50% na variável. Isso pode mudar com o tempo, para um lado ou para o outro. Então aqui, escaladores, a gente já está vendo que, cara, até fevereiro de 2025, eu quero ter no mínimo 1.500 na renda fixa e 1.500 na renda variável, uma carteira equilibrada. Aí a gente vem para os ativos de renda fixa, os tipos de ativos. E de início, como a carteira está começando, como é a visão do primeiro ano, eu vou concentrar o valor da renda fixa em apenas um tipo de investimento. Por quê? Porque o pós-fixado é um tipo que ele tem liquidez diária. Ou seja, é como se fosse a minha reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Um título pós-fixado, e eu já vou mostrar, eu vou chegar no exemplo de quais ativos dá para comprar, tá? Só para vocês terem uma noção. Mas aqui, se eu passei por uma emergência, o dinheiro que está aqui eu tiro com risco zero. É como se fosse uma poupança, só que rende mais do que a poupança. Então é um lugar... Ah, Léo, mas então por que os gerentes de banco não falam disso para nós? E o dinheiro fica na poupança? Porque para o banco não é interessante
que você saiba que vale mais a pena deixar o dinheiro no Tesouro Selic do que deixar na poupança. Porque isso tira a chance do banco rentabilizar mais em cima do seu dinheiro. Então o gerente de banco nunca vai te falar isso. Aí você está assistindo a aula aqui para saber que tem esse ponto. E aí, aqui um outro detalhe. Passou um ano, passou um tempo, você teve tempo de estudar mais, de entender o funcionamento do restante, aí você vai abrindo espaços para outros ativos na carteira. De início, se vai ser esse nível de valor, não precisa se preocupar. Não vai ser colocar um outro tipo de investimento de renda fixa na carteira que vai mudar completamente o jogo para você. Pode começar com feijão com arroz bem feito. E aí a gente vem para a renda variável. E na renda variável, para começar com esse valor de início, não vamos pensar no exterior. Não tem por que arrumar mais uma preocupação, algo para você estudarem de cara. Deixa mais para frente, facilita o seu próprio processo, né? Reduzindo o seu trabalho. Vamos olhar então para ações e fundos imobiliários. Aqui também não tem uma regra, mas eu vou dar uma sugestão. Para quem está começando, destinar mais para fundo imobiliário facilita o processo, porque fundo imobiliário paga dividendo desde o início, mesmo que você comece com pouco. E mesmo que seja pouquinho, quando cai os primeiros dividendos, dá um sentimento ali de, cara, esse é o caminho, vai ajudar. O meu primeiro dividendo foi de R$ 1,32. Então, mas pelo menos você vê, cara, realmente caiu o dinheiro. Na hora que eu tiver mais, vai cair mais. Então, e também o fundo imobiliário ele oscila menos do que as ações. Então, a sua carteira ela vai se comportar melhor para quem está começando e tem receio. Isso ajuda também até você se familiarizar, até você se acostumar. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, aqui na renda variável, por exemplo, 60% em fundo imobiliário e 40% em ações. Então, o que nós acabamos de criar aqui, escaladores? Uma meta. Nós idealizamos uma carteira até daqui 12 meses e nós temos meta. Com isso, todo mês nós vamos estar colocando um pouco a mais em um ou um pouco mais em outro. E aí você vai se norteando. Se quiser, Léo, mas e se eu quiser começar com 100% em fundo imobiliário e nada em ações? Pode? Pode. Como pode ser o contrário também. Mas esse é um caminho para você ir equilibrando e já olhando para os diferentes tipos de ativos. E aí, a partir daqui, então, nós vamos para o último passo, que são as escolhas dos ativos. Voltei aqui só para te lembrar que entre os dias 8 e 11 de julho acontecerá um Mapa Investidor, um evento online gratuito em que eu vou te entregar um verdadeiro mapa para você aprender a fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. Você que está assistindo essa aula já percebeu que eu não brinco na entrega de conteúdo e passo tudo com extrema didática para você realmente aprender. Essa é a sua chance de colocar sua vida financeira nos trilhos e fazer mais dinheiro através dos investimentos. E para participar, você só precisa acessar o link na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e na sequência entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Tudo gratuito. Corre lá e eu te vejo no Mapa Investidor no dia 8 de julho às 19h30. Vou mudar a tela aqui, que eu deixei aqui também como se fosse a lista dos ativos. Olha só. Aqui tem o aporte mensal de 250, conforme a gente estipulou. E aí no primeiro mês eu estipulei a meta. O que eu vou vir aqui? Qual ativo de renda fixa? De renda fixa não vai ter muito segredo não. Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, tem liquidez diária, vai render diariamente, então você pode resgatar quando você bem entender que vai render proporcional até a data. Ele é um investimento considerado mais seguro do país, tá? Então aqui não tem problema nenhum. Selic. Dos 250, o Selic você precisa de praticamente R$150 para comprar a menor unidade do Selic, que é 0,01. Então eu já vou alocar aqui 150. Não tem como ser menos. Mas já que são 150, o que eu já estipulo? Que eu vou investir no Selic aqui até dezembro. Por quê? 150 por mês durante 10 meses vai dar 1.500. 1.500 aportado no Selic, o que já aconteceu?
eu já bato a primeira meta. Então, nos primeiros 10 meses, como é importante ter liquidez, como eu estou considerando uma pessoa que está começando e é mais conservadora, todos esses detalhes, eu sei que em 10 meses eu bato o valor do Selic. E durante esses 10 meses eu tenho 150 para gastar também, ou melhor, 100 reais, né, porque são 250, tenho 100 reais para gastar com a renda fixa, com a renda variável, desculpa. Esses 100 reais eu tenho duas opções. Eu posso escolher um fundo imobiliário que custa próximo de 10 reais para investir nele, né? Eu consigo dividir. Mas se eu quiser, Léo, tem um fundo imobiliário aqui que ele custa próximo de 100 reais. Eu quero comprar a cota dele, eu vou deixar 100 ações. O que dá para fazer, um primeiro caminho, tá? Vou mostrar dois caminhos para vocês aqui. Primeiro, alternar. Cada mês eu aloco em um. Posso fazer dessa maneira, tá? Para dar um caminho claro para vocês aqui. Então, a cada mês, 100 reais, um em fundo imobiliário, o outro em ações, ou um em fundo imobiliário, outro em ações. Pode ser assim. E também eu posso dividir. Tem um fundo imobiliário, vou deixar até o exemplo aqui, bem prático para vocês mesmo. Tem um fundo imobiliário hoje que ele está barato. Ele é um bom fundo, não é o melhor fundo do segmento pelo tamanho dele, mas ele é um bom fundo e está num preço interessante. E cabe bem aqui para nós, que é o PATL11. Ele é um fundo de logística. E hoje, com 70 reais, a gente compra uma cota dele. Então, eu vou considerar que com 70 reais eu vou comprar uma cota do PATL, uma cota do fundo imobiliário. Sobraram 30. Então, eu posso alocar esses 30 reais em uma ação. E essa ação vai ser a TRPL4, Transmissão Paulista. Os alunos do IPP ontem me ouviram falar dessa ação praticamente por 2 horas, porque a gente calculou preço teto, a gente entendeu como analisar, o que ela é, o que ela faz. Enfim, quem é aluno do IPP sabe aí, cansou de ouvir falar dela ontem. Ela é uma empresa do segmento de energia, que é um segmento perene, super segura, estável, tá aí há anos e anos, paga um dividendo regular e bom, tá voltando a pagar um dividendo bom, e ela tá custando 24, 25 reais. Então eu consigo aqui com esse aporte também comprar uma ação. E olha só, assim a gente monta uma carteira e vai aportando nessa carteira todo mês. Com o tempo vai precisando olhar para revisar, para ajustar, só que você vai ter tempo de ir aprimorando seu conhecimento. Os primeiros passos já foram. E aqui investimentos bons, de empresas boas, tudo em ordem. E na hora que chegar aqui a meta da renda fixa, você vai se perguntar, é você mesmo que vai olhar depois de 10 meses e falar, cara, agora o valor na renda fixa tá ok? Eu já destino o restante todo para renda variável? Você fala, cara, agora eu tô bem de boa, vou fazer isso, porque aí eu vou bater as metas dos dois lados. Quer saber? Não. É melhor eu manter com 150 na renda fixa. Tudo bem, mas aí você continua. Só que essas decisões você vai chegar com você mesmo e já vai estar bem mais preparado para isso. Olha só, escaladores, como nós fizemos todo um processo de construção de carteira, mesmo com pouco dinheiro. Boa parte disso aqui, desse modo de pensar, eu faço com os meus clientes de consultoria, tá? Em proporções diferentes, mas mesmo os clientes que eu tenho que já investem 500 mil, 600 mil, 2 milhões, né, tem alguns assim, o processo racional é assim, em outras proporções, em outras quantidades de ativos, mas é assim. E você pode fazer, vai começar sabendo o que está fazendo, não é porque é pouco dinheiro que você não vai estar dando devido valor, devido cuidado, e tem a estratégia prontinha. Agora, depois de tanto que eu falei, eu quero saber, consegui ajudar vocês, sim ou não? Quero ver a resposta de vocês aqui no chat. Deixa eu mudar a tela, que eu tenho um ponto importante aqui para falar com vocês, tá? Deixa eu mudar a tela aqui. A Elaine chegou aqui, estou aprendendo, bem atenta. Show, Elaine. Demilson chegou também. Boa noite, Demilson. Cícero, comecei em janeiro, meu primeiro dividendo, 11 centavos. Ficou feliz. É assim mesmo, né, Cícero? A gente fica e tem que ficar, cara. Porque você faz parte de menos de 5% da população que já recebe algum dividendo.
E eu posso te falar, vai crescendo, tá? E daqui a pouco chega no nível, os alunos do IPP, eles acompanham uma carteira pública, que é a carteira da Bruna. O primeiro dividendo ali também, R$3, 30 centavos, não era R$3 não, 30 centavos, foi aumentando. Hoje já está em 70, é uma média de R$70 por mês. E vai crescendo, é uma bola de neve. Aí, escaladores, olha, sim, show, tamo junto e maravilha. Então, consegui ajudar vocês, né? E escaladores, sobre esses pontos, né? Um fechamento de tudo que eu falei. Tem que colocar em prática, tem que rever a aula. As aulas semanais, elas ficam disponíveis por alguns dias, depois eu tiro elas do ar. Reveja, né? Porque aqui tem uma estratégia para guiar vocês nesse processo inicial, tá? Para facilitar mesmo todo o processo. Mas eu até deixei marcado para não esquecer. Primeiro ponto, a sua carteira não nascerá pronta, como vocês viram. Então, é uma construção. Idealize ela para daqui a 1 ano, depois para 5, mas depois foque no mês a mês. A construção não nasce pronto, assim como o patrimônio não nasceu pronto, mas é possível chegar muito longe, vocês viram isso. Segundo, a carteira não é engessada, não é feita de concreto. Então tem muita gente que chega para mim falando, Léo, eu tô com tantos mil para investir, mas eu tô morrendo de medo de ações. Eu, cara, mas por que você pensa que porque você tem 100 mil para investir, os 100 mil tem que ir para ações? Nada impede começar com um pouco em renda variável e a maior parte na renda fixa. E à medida que você vai ficando mais confortável, vai se sentindo mais confiante, você vai ajustando. Então não tem problema a carteira começar de um jeito, você vai moldando ela com o tempo. Eu mostrei isso na prática aqui para vocês, como fazer esse processo. Terceiro, mesmo com pouco, vou lembrar isso, você pode construir um grande patrimônio. A velocidade do início não determina a velocidade de toda a escalada, de todo o processo. Talvez essa seja a frase da aula, né? A velocidade do início não determina a velocidade de toda a escalada. Você vai acelerando à medida que você vai entendendo mais, vai focando mais, vai sendo mais disciplinado. E com o tempo, principalmente, os juros compostos ajudam muito nesse processo, né? Para acelerar todo o crescimento do seu patrimônio. E aí, escaladores, dito tudo isso, o último detalhe, tá? E eu não vou gastar 1 minuto, ou melhor, 2, né? Porque normalmente eu passo 2 minutos. Para quem está assistindo as aulas pela primeira vez aqui e tal, e tá gostando do jeito que eu faço o trabalho, é só um lembrete. Porque no domingo eu fiz o workshop, o seu primeiro investimento. E eu tenho um treinamento, até tem alguns alunos aqui que estão dentro dele, que é o meu primeiro dividendo. É um treinamento focado em quem está começando, com aulas objetivas, práticas direto ao ponto e ferramentas para dar apoio. Vocês que estão me assistindo talvez pela primeira vez ou estão no começo, tá? E que não estão fazendo alguma coisa minha, lá vocês terão a oportunidade de ter acesso a um treinamento que é financeiramente muito acessível. Em outras palavras, ele é barato. O acesso é imediato, é por 1 ano. São aulas super práticas, didáticas, para vocês começarem do jeito certo. E esse treinamento, que ele já era barato, ele tá nessa semana até sexta-feira com uma condição especial. Ele tá saindo por R$ 97. Então, para isso, tem um link na descrição do vídeo e fixado no chat do meu primeiro dividendo. Nesse link, você consegue ver tudo que está dentro dele. E se você gostar, na hora de realizar a compra, é só usar o cupom ESCALANDO50. ESCALANDO50. Se você acessar o link, for lá para fazer a compra e colocar o cupom ESCALANDO50, você tem mais R$50 de desconto. E aí de 150 ele cai para 100, tá? Mas esse cupom dura até sexta. Tô deixando um aviso aqui. Se tiverem qualquer dúvida, quiser entender melhor o que tem no treinamento, o link lá não foi suficiente, me mande uma mensagem, tá? Mas é uma oportunidade para quem está começando, para quem quer um conteúdo sério, né, com uma pessoa responsável, que não é sacanagem nenhuma. Esse é um ótimo caminho para você entender como a bolsa funciona, como analisar ações, como entender de fundo imobiliário e poder realizar as primeiras compras para esperar o primeiro dividendo em até 30 dias. Provavelmente eu passei de 2 minutos aqui, mas é só esse aviso para quem ainda fica meio perdido na hora de começar, que tem uma baita oportunidade, só que é essa semana, tá? E escaladores, espero que tenham gostado da aula, que tenha ajudado.
A caixinha de perguntas está aberta todo santo dia no Instagram, então tendo dúvidas, mande lá. É só correr lá, manda a dúvida que eu auxilio. Uma ótima noite para todos vocês e lembrando mais uma vez que toda quarta às 19h30 tem aula aqui. Contem comigo, bom descanso e bom resto de semana. Valeu demais, Carol mandou aqui, #escalou. Espero que tenha sido #escalou para todos os escaladores. Eu mandei... tirem um print dessa aula, marquem nos stories, @escalandоavida, que isso ajuda muito a gente levar esse conteúdo cada vez para mais pessoas, tá? Valeu Anderson, valeu Carol, Samuel, Lindomar, Américo, Elaine, forte abraço para vocês, bom descanso e é isso. Valeu!